Arquivo 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas pobres focalizam o seu rendimento mensal. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam: quanto você ganha? É raro ouvirmos: quanto vale o seu patrimônio? Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Nesses lugares, as conversas sobre dinheiro costumam dizer respeito ao patrimônio. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. O patrimônio líquido é o valor de tudo o que uma pessoa possui. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui: dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa, e depois subtraia tudo o que você deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro. Quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. Os primeiros são importantes, mas constituem apenas um dos 4 fatores determinantes do patrimônio líquido, que são: 1. Rendimentos, 2. Poupança, 3. Investimentos, 4. Simplificação. Toda pessoa rica compreende que a construção de um patrimônio líquido substancial resulta de uma equação que contém esses 4 elementos. Existem 2 tipos de rendimentos: ativos e passivos. Rendimento ativo é o dinheiro que você ganha por seu trabalho, o seu salário ou, caso você seja empresário, a renda ou os lucros que obtém com o seu próprio negócio. O rendimento ativo é importante porque, na ausência dele, é quase impossível chegar aos outros 3 fatores do patrimônio líquido. Em condições normais, quanto maior o rendimento ativo, mais podemos poupar e investir. Embora esse tipo de rendimento seja fundamental, o seu valor depende da parte que ele ocupa no conjunto do patrimônio líquido. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente. Considere-o como uma das fontes de abastecimento que pode ser usada para gastos, poupança e investimentos. Poupar também é indispensável. Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nenhum, não fará fortuna. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta. São indivíduos que optam pela gratificação imediata em detrimento do equilíbrio a longo prazo. Depois que tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos, você pode chegar à etapa seguinte: fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. Quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce e mais patrimônio líquido ele proporciona. As pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidoras. Quem tem a mentalidade pobre pensa que investimento é coisa de rico e, como nunca aprende a investir, continua pobre. O 4º fator do patrimônio líquido é essencial para a criação da riqueza. Trata-se da simplificação. Ela caminha lado a lado com a poupança e requer o estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você dependa menos de dinheiro. Com a redução do seu custo de vida, aumentam a poupança e também a quantidade de dinheiro disponível para investir. Veja o que normalmente acontece na nossa sociedade. A pessoa possui um carro, depois ganha mais dinheiro e compra um carro mais caro. Possui uma casa, depois ganha mais dinheiro e compra uma casa maior. Tem roupas, depois ganha mais dinheiro e compra roupas mais caras. Tem férias, depois ganha mais dinheiro e gasta mais nas férias. Em geral, à medida que os rendimentos aumentam, os gastos aumentam também. É por isso que apenas os rendimentos por si mesmos não criam riqueza. Se você pretende enriquecer, tem que focalizar a construção do patrimônio líquido. Adote o hábito de conhecer o seu patrimônio líquido até o último centavo. Repita algumas vezes a seguinte declaração: estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Arquivo 14.
As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas pobres administram mal o seu dinheiro. Os ricos não são mais inteligentes do que os pobres. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Esses hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento mental passado. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com este assunto. O que distingue o sucesso do fracasso é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. Quem pensa pequeno administra mal suas finanças ou evita esse tema completamente. Muitos não gostam de gerir a sua própria vida financeira porque, segundo dizem, isso lhes tira a liberdade ou porque não tem dinheiro suficiente para controlar. Administrar dinheiro não restringe a liberdade de ninguém, ao contrário, a aumenta, pois somente depois que a pessoa começa a administrar o próprio dinheiro é que passa a ganhar mais. Quem pretende começar a controlar o dinheiro depois que ganhá-lo está agindo errado. Primeiro, é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui para, depois, ter mais recursos financeiros para gerir. Vivemos num universo amoroso cuja regra é: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, como você deve administrar seu dinheiro? Primeiro, abra uma conta bancária e batize-a Conta da Liberdade Financeira. Deposite 10% de cada real que você receber. Esse dinheiro só deve ser usado para investir e para comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. A finalidade dessa conta é gerar rendimentos passivos. E quando você vai começar a gastar esse dinheiro? Nunca. Ele jamais será gasto. Trata-se de investimentos apenas. Quando você se aposentar, passará a usar os rendimentos dessa conta, mas não o principal. Assim, ele estará sempre crescendo. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está em suas mãos. Em pouco tempo você ficará impressionado com os resultados. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Depois de abrir a conta da liberdade financeira, crie também o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias. Pode ser um único centavo. O valor não importa, o hábito sim. O segredo é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Semelhantes se atraem, dinheiro atrai dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende de rendimentos. Acreditam que para enriquecer é necessário um salário alto. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que, se você administrar o seu dinheiro, terá grandes chances de se tornar financeiramente livre com rendimentos relativamente baixos. No entanto, caso controle mal as suas finanças, não conseguirá essa liberdade, mesmo que tenha rendimentos elevados. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprender a colocar as suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida também andarão bem. Repita algumas vezes a seguinte declaração: sou um excelente administrador de dinheiro. Sou um excelente administrador de dinheiro. Arquivo 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para trabalhar duro por elas. As pessoas pobres trabalham duro pelo seu dinheiro. Se você é, como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem de dar duro para ganhar dinheiro. Mas não foi programado para acreditar o quão importante é fazer o seu dinheiro dar duro por você. Trabalhar é importante, mas somente isso nunca o tornará rico.
Observe o mundo real. Existem bilhões de pessoas que se matam de trabalhar e jamais enriquecem. Enquanto isso, os ricos passam os dias fazendo compras e se divertindo. A ideia de que é necessário trabalhar durante toda a vida é besteira. Os ricos podem viver se divertindo e relaxando porque trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem, põem não só as outras pessoas, como o próprio dinheiro para trabalhar para elas. De fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário trabalhar duro somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos você tem que trabalhar. A maioria das pessoas entra com a energia do trabalho e tira a energia do dinheiro. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho por outras formas de energia que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócios e capital de investimento. Primeiro, a pessoa trabalha duro para ganhar dinheiro, depois deixa que o dinheiro trabalhe duro por ela. O objetivo é nunca mais ter que trabalhar novamente, é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. Liberdade financeira é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar. Você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. O objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Existem duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, propriedade intelectual de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. A ideia é que o negócio, e não você, funcione e produza valor para as pessoas. É importante estabelecer estruturas de rendimento passivo. Sem rendimento passivo, ninguém consegue ser financeiramente livre. A maioria das pessoas tem muita dificuldade para criar esse tipo de rendimento. Isso ocorre por 3 motivos. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimento passivo. Como fomos ensinados a trabalhar duro para conseguir dinheiro, o rendimento passivo é, para muitos, algo fora do normal. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz nada a respeito. Terceiro, se não tivemos contato com rendimento passivo e investimentos, nem aprendemos alguma coisa sobre esses assuntos, nunca demos atenção a eles. As nossas opções profissionais e de negócios são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho. Resumindo, o objetivo é fazer o seu dinheiro trabalhar para você tanto quanto você trabalha para ele. Por isso, é necessário poupar e investir em vez de gastá-lo. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas pobres têm pouco dinheiro e gastam muito. Os ricos compram ativos, coisas cujo valor aumentará com o tempo. Pessoas pobres adquirem passivos, coisas cujo valor diminuirá com o tempo. Um bom conselho é comprar imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzem fluxo de caixa, qualquer imóvel é melhor do que nenhum.
Esses bens têm altos e baixos, mas daqui 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles estarão valendo muito mais do que hoje. Não espere para comprar imóveis, compre imóveis e espere. O segredo é instruir-se. Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Familiarize-se com vários tipos de investimentos e instrumentos financeiros como imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moeda estrangeira, tudo o que esteja ao seu alcance. Escolha uma área para se especializar. Comece a investir nesse campo e depois diversifique. Repita algumas vezes a seguinte declaração: o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Arquivo 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas pobres deixam-se paralisar pelo medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos ao sucesso. Uma das maiores diferenças entre pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele. Não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Os indivíduos de mentalidade pobre, no entanto, permitem que esses sentimentos os impeçam de seguir em frente. Precisamos aprender a agir apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência e do desconforto. E temos que aprender a agir quando não estamos com vontade de agir. É importante agir apesar do desconforto. Confortável é o lugar onde você está agora. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Da primeira vez que você experimenta algo novo, sente-se desconfortável. Porém, quanto mais você repete a experiência, mais confortável ela se torna. Tudo é desconfortável no começo, mas se você se mantém firme e insiste, acaba superando a zona de desconforto e vence. Então, passa a uma zona de conforto nova e ampliada, mostrando que se tornou uma pessoa maior. Você só poderá crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto. Trate de aprender a se sentir bem com o desconforto. Pratique conscientemente estar na zona de desconforto e fazer o que lhe dá medo. Quanto mais confortável você quiser se sentir, menos riscos se disporá a correr, menos oportunidades desejará explorar, menos pessoas conhecerá, menos estratégias desenvolverá. Quanto mais o conforto se torna uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica. Por outro lado, expandindo a si próprio, você amplia a sua zona de oportunidade, o que lhe permite atrair e conservar mais rendimentos e riqueza. Pratique agir apesar do medo, da inconveniência e do desconforto, e haja quando não estiver com vontade de agir. Desse modo, você passará rapidamente a um patamar de vida mais alto. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar da inconveniência, apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar da inconveniência, apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Arquivo 17. Pessoas ricas controlam seus pensamentos. Pessoas pobres são controladas pelos seus pensamentos. Uma coisa importante a entender é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderoso do que ela. A sua mente é uma parte de você tanto quanto a sua mão. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida em termos de sucesso. Como é que você treina sua mente? Começando pela observação.
Note como a sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando identificar tais pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que o fortaleçam. Determine que de hoje em diante os seus pensamentos não mais o governam. Você é quem os governa. Você pode escolher seus pensamentos. Você tem a capacidade natural de descartar a qualquer momento todo pensamento que não lhe seja favorável e, a qualquer instante, pode também instalar pensamentos fortalecedores, simplesmente optando por se manter concentrado neles. Assim, você tem o poder de controlar a sua mente. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Isso quer dizer que você pagará caro por seus pensamentos negativos. Pagará em dinheiro, em energia, em tempo, em saúde e em termos de felicidade. Comece a classificar os seus pensamentos em duas categorias: os que lhe dão poder e os que minam seu poder. Observe-os e determine se eles contribuem ou não para a sua felicidade e o seu sucesso. Escolha então alimentar somente aqueles que o fortalecem e recuse-se a manter-se concentrado nos que o debilitam. Quando surgir na sua mente um pensamento prejudicial, diga: cancele, obrigado pela informação. Em seguida, substitua-o por um modo de pensar mais favorável. Se você praticar, a sua vida jamais voltará a ser a mesma. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Arquivo 18. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas pobres acreditam que já sabem tudo. Ninguém nasce um gênio das finanças. Você deve estudar e aprender esse assunto para então enriquecer. E enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. Trata-se da pessoa que você se torna, do ponto de vista do caráter e mentalmente, para alcançar esse objetivo. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem-sucedido. Se você crescer e se tornar bem-sucedido em termos de caráter e de atitude mental, será vitorioso de forma natural em tudo o que fizer. Por outro lado, se você não fizer o trabalho de transformação interior e, de alguma forma, conseguir ganhar muito dinheiro, o provável é que venha a perdê-lo rapidamente. Portanto, é obrigatório você se instruir e se qualificar continuamente. Vale observar que os ricos não apenas continuam a aprender, como fazem questão de se instruir com aqueles que já estão onde eles querem chegar. As pessoas ricas aconselham-se com indivíduos que são mais ricos do que elas. Quem é pobre busca orientação com os amigos que, em geral, estão numa situação financeira tão difícil quanto a sua. Dedique-se a aprender continuamente e, ao mesmo tempo, a escolher com cuidado as pessoas que lhe fornecerão conhecimentos e conselhos. Se você se instruir com quem não vai bem, sejam consultores, orientadores ou planejadores, a única coisa que vai aprender é como fracassar. Existem caminhos e estratégias comprovados para criar rendimentos elevados, liberdade financeira e riqueza. Você tem de estar disposto a aprendê-las e utilizá-las. Invista uma parte do seu dinheiro em cursos, livros, áudios ou em qualquer outro meio que lhe permita se qualificar, seja no sistema educacional formal, seja em empresas conceituadas em treinamento e orientação pessoal. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu me comprometo a aprender e a crescer o tempo todo. Eu me comprometo a aprender e a crescer o tempo todo.